Imagine a seguinte situação. Existe uma mulher que ela mora na periferia do Rio de Janeiro. Ela é negra, ela vem de uma situação financeira escassa, ela mora na comunidade. Ela tem uma família extremamente católica e devota. Ela é mãe solteira de 2 filhos e se compromete diariamente na criação e para suprir as necessidades de cada um desses filhos. Mas um dia, depois de uma longa jornada de trabalho para suprir essas necessidades dos seus filhos, ela deixa esses filhos com a avó deles, com a sua mãe, e se vê no direito de ter algum tipo de prazer, algum tipo de descanso, então ela vai a uma festa. Nessa festa ela se envolve em uma relação casual com um homem e engravida. Tem uma gravidez não planejada. Assim que ela descobre isso, o suposto pai da criança, com quem ela teve o 3º filho agora, some, desaparece, se isenta da responsabilidade. A sua família, que é extremamente devota, católica, a julga. Ela não se vê mais confortável no meio da sua família. Ela tem medo de se abrir na igreja que ela frequenta, porque ela sabe que ali todos são contrários a qualquer tipo de aborto. Então ela se vê sozinha, desamparada e com um extremo dilema. Como eu vou conseguir suprir com mais um filho? Eu não vou dar conta, eu não tenho essa capacidade. Então ela cogita, sim, a possibilidade de aborto. Ela não tem mais para onde correr, todo mundo a deixou, ela está sozinha com esse filho. E aí, depois de algum tempo pensando e raciocinando essa decisão, ela finalmente decide fazer um aborto, só que seria clandestino, já que não entra na lei do aborto, ela não poderia fazer isso pelo SUS. Então ela vai em uma clínica clandestina, ela se depara com um médico vestido de açougueiro, com instrumentos extremamente precários para matar esse bebê e sem nenhum tipo de anestesia. Durante o processo, ela se pergunta várias vezes o que ela está fazendo, se aquilo vale mesmo a pena. Ela sente dor e extremo remorso de fazer o que está fazendo, mas ela está fazendo pelo bem dos 2 filhos que já nasceram, porque ela não conseguiria dar condições boas ao seu 3º filho. Então o aborto acontece, dá tudo certo, ela vai para casa e passa noites em claro se lembrando desse dia, se lembrando dessa vida que se foi. Ela tem consequências psicológicas, entra em depressão e não tem um dia que ela não se arrependa de ter feito o que ela fez. E ela se sente extremamente mal. Agora imagine essa outra situação. Depois de um ato sexual natural, surge uma vida, um embrião. Na essência mais básica do ser humano, vem à tona um ser. Com algum tempo de vida ele se desenvolve e talvez, quem sabe, um dia se tornaria um médico, um professor ou até mesmo um pai. Mas sem motivos aparentes a sua vida é encerrada. Ele não tem nem a chance de sair ao mundo. Ele não sabe o que estava acontecendo lá fora e não tem nem ideia do porquê ele não teve a chance de viver como todas as outras pessoas. É só depois que o saco é perfurado para a saída do líquido que a ponta do aparelho entrará em contato com a criança. Mas podemos observar a ponta movendo-se enquanto o aborteiro procura o corpo da criança. Mais uma vez vemos a boca da criança aberta, como se estivesse emitindo um grito silencioso. Este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção. Agora, as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos, como percebendo a agressão ao seu santuário. Está se afastando e podemos vê-la movendo-se para a esquerda do útero, numa tentativa patética de escapar aos terríveis instrumentos que o aborteiro usa para extinguir a sua vida. Não se vê mais o reservatório de líquido protegendo a criança. Mas uma vez que o fluido saiu, a ponta do aparelho de sucção se firma no corpo da criança e a criança é puxada para baixo pela ponta de sucção do aborteiro com a pressão negativa aplicada e o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça. O que vemos agora é a cabeça mesmo,
que é chamada linha média do eco, e vários fragmentos de ossos. Mas a cabeça, que estou delineando aqui, nessa criança de 12 semanas, é grande demais para sair inteira numa peça de dentro do útero. O aborteiro terá que empregar este instrumento, a pinça de pólipo, numa tentativa de segurar a cabeça. Ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento, dessa maneira, e remover a cabeça aos pedaços de dentro do útero. E aí, dessas duas histórias, qual pesa mais? Para qual devemos dar mais atenção? Quem sofre mais entre os dois? Digamos que devemos manter o foco na mulher. Ela é a que mais sofre, afinal ela ficou sozinha, desamparada, foi negada por todos à sua volta. Já tinha 2 filhos, ela já deu a vida, ela já contribuiu para a sociedade de alguma maneira, então vamos favorecê-la. Ok, partindo desse ponto, o que então faríamos com o feto que foi abortado? E se nós descobrimos, os cientistas descobrem que as células-tronco presentes nos fetos que são abortados é útil no tratamento de espinhas. Nós poderíamos usar esses fetos para nosso tratamento facial? Não teria problema surgir uma fábrica, um mercado que crie fetos, que use barriga de aluguel simplesmente para abortá-los e produzir medicamentos com essas células-tronco. Poderíamos começar usando os fetos abortados em casos de estupro, em casos de anencefalia, em qualquer caso. Ou talvez, em uma segunda escala, produzir isso de forma manufaturada. E surge assim uma lucratividade com esses fetos que antes eram somente descartados. Por que não fazemos essa possibilidade, já que o direito dessa mulher, o direito da mãe é sim garantido? E afinal, já que é ok fazermos isso, que possamos dar um fim produtivo a esses fetos na nossa sociedade, entre os que já estão vivos. Qual seria o problema? Veja, uma ideia lógica, um raciocínio faz muito sentido no mundo das ideias, mas quando aplicado muitas vezes no mundo moral, tem desdobramentos perturbadores. Mas e se essa mulher não tivesse tido filho de fruto de uma gravidez não planejada, de um relacionamento consensual, mas sim de um estupro? Se ela tivesse sido violentada nessa festa contra sua própria vontade? É claro que ela não seria responsável por ter gerado essa vida, afinal, ela foi a vítima. Mas é o certo nós punirmos uma vida inocente que não fez nada? Puniríamos o mal com o mal. Um ato horrível, horrendo, que teve consequências terríveis na vida daquela mulher, também gerou uma vida, gerou algo bom. Nós encerraríamos essa vida simplesmente por ser fruto da violência? Sabe, Hannah Arendt uma vez disse que a única coisa que quebra o ciclo da maldade é a esperança de uma vida nova. Então nós encerraríamos essa vida nova e daríamos continuidade à maldade? Mas e se essa mulher tivesse um relacionamento consensual, uma gravidez planejada e fosse um filho anencéfalo? Não teria problema fazermos o aborto, já que ele não viveria muito tempo. Mas quem somos nós para decidir quanto tempo alguém deve viver ou não? Somos por acaso seres perfeitos que podem dar fim a seres imperfeitos e defeituosos, como os espartanos faziam? Somos nós que temos o poder de decidir quem vive ou quem morre? É claro que quando a vida de uma mulher está em jogo, não podemos decidir qual vida prevalece ou não. Mas sempre que nós tentamos voluntariamente exercer o papel de Deus, temos consequências terríveis nos nossos espíritos. Sabe, até hoje eu não encontrei nenhum médico, jurista ou militante que tenha uma resposta para essa questão. Qual das duas histórias é a mais preocupante e merece mais atenção? Ou se favorece muito o lado da mulher, que ela tem sim os seus direitos que devem ser preservados, ou se favorece sempre o lado do feto, ignorando o sofrimento dessa mulher. Eu não encontrei na sabedoria humana resposta e raciocínios lógicos e morais para essa questão. Mas eu encontrei no livro mais vendido do mundo, escrito milhares de anos atrás, uma resposta consistente para esse dilema. Em Mateus 11:28 eu li o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão
descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou até mesmo em Isaías 53:5, que diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sabe, em Deus eu encontrei alguém que se preocupa com a vida, com os seus filhos, com todas as vidas. Ele se preocupa com essa mulher e sempre esteja ao lado dela, que sofreu desde o início, que mesmo sendo abandonada pelo seu parceiro, pela sua família, pela sua suposta comunidade, ele estava lá com ela e seu objetivo foi sempre aliviar as suas cargas e sarar a sua dor. Ele se preocupa com a vida dela. Da mesma forma, ele se preocupa com a vida do seu filho que ainda não nasceu, mas que ele formou a partir da sua imagem e semelhança com as suas próprias mãos. Em Deus eu encontrei alguém que se preocupa com as duas vidas e soluciona um dilema moral que na humanidade por muitas vezes persistiu. Veja, a criação não foi capaz de saciar os próprios dilemas e para isso precisamos recorrer ao nosso Criador. Infelizmente, vivemos uma realidade que sim, muitas mulheres sofrem com essa questão do aborto, com uma gravidez não planejada ou às vezes que foi estuprada, com filhos anencéfalos, sofrendo risco de vida. E elas sim merecem ter os seus direitos preservados. Mas também, por outro lado, existe uma vida que ainda está por vir, que pode oferecer tanto à sociedade, tanto aos pais que o criaram. É uma vida nova. Infelizmente, essa vida nova poucos direitos possui, comparado à mulher que já nasceu e é viva e está presente na sociedade. Dessa forma, eu vejo na criminalização do aborto não uma ofensa à mulher que teve uma gravidez não planejada, não uma forma de punir as mulheres que estão sofrendo, mas em uma forma de proteger os direitos humanos mais básicos desses humaninhos ainda que não conseguem se defender, que ainda não chegaram a ver o mundo que os espera. Encontrei em Deus uma resposta para o sofrimento humano. Encontrei em Jesus uma redenção para tudo de errado que já fiz na minha vida. E acredito que essa seja a única resposta possível para esse terrível dilema moral que vivemos hoje. Esse é o primeiro vídeo do quadro Na Lata, em que abordo temas difíceis, polêmicos, através de uma ótica, de uma perspectiva cristã e bíblica. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma a compreender todas as dores envolvidas na questão do aborto. E fica ligado aí para os próximos vídeos que vão abordar temas tão difíceis que hoje nos cercam. Nunca se esqueça que Deus defende a vida acima de tudo, mas Ele defende todas as vidas. Até o próximo vídeo.